Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse ano aqui no nosso canal Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e é com muito prazer que eu trago para vocês esse conteúdo a respeito das 10 dicas para entender Jung. Eu me baseei nos vídeos do professor Heráclito e nas leituras que eu tenho realizado, ao longo desses anos, para trazer para vocês esse conteúdo importantíssimo, tanto para quem está começando e para quem já está aí nessa jornada um pouco mais avançado, a respeito dos estudos, das leituras da psicologia analítica. Esse conteúdo eu coloquei para vocês na semana passada no @almajunguiana lá no nosso Instagram. Nos acompanhe lá, eu tô colocando toda semana conteúdos relacionados à psicologia de Jung e também aos livros e às obras de Maria Louise von Franz. Bem, agora vamos lá às 10 dicas para entender Jung. Antes de trazer para vocês as 10 dicas para entender Jung, eu quero deixar aqui algo bem claro que todas essas dicas é importante que vocês aprofundem mais a leitura para ter um entendimento maior. Eu vou trazer aqui para vocês assim de uma forma bem direta, tá? E na medida do possível colocando também exemplos. Eu quero que fique uma coisa bem clara, que vocês sempre quando vocês começarem a estudar e aprofundar as leituras, vocês tenham todos esses aspectos assim claros, tá bom? Então vamos à primeira dica. A primeira dica é: o único critério de validez de uma hipótese em psicologia complexa é o seu valor heurístico, isto é, explicativo. Sendo bem direta, vamos pensar assim: o pensamento de Jung parte dos fenômenos psíquicos, partem da experiência. Então, quando está falando aqui que o valor heurístico explicativo é de extrema importância, essa psicologia não tem valor algum. Não tem valor algum se não tem um impacto na vida dos sujeitos, se não fala dessa vida prática. Então, por exemplo, você tem um paciente e esse paciente traz o seu drama, as suas dificuldades, os seus desafios. Então, você vai trabalhar pensando nesta vida, tá? Nesse sujeito, nesta individualidade. E essa psicologia é voltada para isso. Não é uma teoria que fica só ali focada nos conceitos. É importante a gente ter isso em mente. É a psicologia que tem uma conexão com a vida de nós, seres humanos. O impacto que isso tem se transforma, o sujeito, se tira o sujeito do estado de estagnação e traz a potência da vida, porque sem isso fica algo muito vazio, porque quando o sujeito ele traz o seu drama, o seu sofrimento, é disso que ele está falando, é da sua vida e como ele se relaciona com esse mundo interno e externo. Então, se essa psicologia é desvinculada justamente dessa praticidade, dessa vida prática, então o valor ele não tem sustentação. É isso que eu gostaria de trazer para vocês com essa primeira dica. Então, o segundo aspecto para a gente entender Jung é: os conceitos de Jung são experimentais, ou seja, empíricos, são retirados da experiência com os fenômenos. Sendo bem direta, mais uma vez, a psicologia de Jung parte dos fenômenos anímicos, da experiência. E aí, a partir desse contato, desse olhar para com os fenômenos, Jung ele vai estudando e vai, vamos dizer assim, estruturando, elaborando esse pensamento, o seu pensamento, a sua psicologia, que é uma psicologia que parte dos fenômenos e não o contrário, Não é uma teoria que é desvinculada da vida humana, que é desvinculada das experiências, dos fenômenos anímicos. Pelo contrário, a psicologia de Jung parte dos fenômenos, e isso é muito importante. Agora trazendo para vocês o terceiro aspecto. Os conceitos experimentais, empíricos,
tem por única função nomear um grupo de fenômenos análogos e afins. E isso é de grande importância a gente ter claro, né? Mais uma vez, eu quero colocar aqui para vocês que todos esses aspectos, essas dicas, elas estão interligadas, elas estão vinculadas, tá? Não é algo desconexo. Então, é importante a gente pensar que quando a gente está falando desses conceitos, entre aspas, né, junguianos, são conceitos empíricos que, mais uma vez, partem da experiência, né? Partem dos fenômenos e que quando Jung ele vai, né, estruturar, eu não gosto muito dessa palavra, mas quando ele vai ali desenvolvendo o seu pensamento a respeito dessa psique, desse estudo da psique humana, a sua psicologia, ele vai colocar, quando ele diz os conceitos, ânima, ânimos, sombra, o processo de individuação. Então, quando ele está dando nomes, é apenas de uma forma ali didática para podermos estudar o fenômeno, para poder ter um olhar para com esses fenômenos, mas esses nomes não passam de etiquetas. Jung agrupou, tá? Uma série de fenômenos que são similares, né? São semelhantes, como ele bem colocou, análogos, e agrupou, etiquetou, quer dizer, colocou um nome, é uma nomenclatura, é apenas o nome desse grupo de fenômenos que são similares. Então, quando ele agrupou esses fenômenos e ali a nomenclatura se coloca sombra, tá? Esse nome sombra não passa de uma nomenclatura, não é o fenômeno em si, tá? Então, quando a gente vai dizer para um paciente, mas essa é a sua sombra, né? Ou então quando a gente começar a falar que a sombra é isso, o ânimos é aquilo, então, gente, é só a nomenclatura, não é isso que importa, não é isso que é o foco, mas o fenômeno psíquico, que é bem importante a gente ter claro. Agora vamos para o quarto aspecto. Todo fenômeno genuinamente anímico possui uma dupla face, uma que olha para frente e outra que olha para trás, ou seja, todo fenômeno anímico é ambivalente. Eu vou ficar até assim, sabe, repetitiva, quando eu digo aqui para vocês que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, trazendo neste vídeo, é de extrema importância. A psicologia de Jung vai falar também das polaridades, né? Das polaridades da psique. Essa característica, né, desse estudo da psicologia, a psique, ela é ambivalente. Ela tem esse viés de que ela vai falar de duas faces. A gente tem que considerar essa ambivalência justamente porque ele está falando deste objeto da psicologia, da psique, porque é a sua característica. Então, quando a gente fala é bom, também temos que considerar que é o mal, o claro, o escuro, o alto, o baixo, o profundo, o raso. Tudo isso, né, é só um exemplo, né, assim, grosso modo, que essa psique, ela permeia nesta polaridade, nas polaridades, a ambivalência. Então, isso é mais um ponto aqui que eu quero trazer para vocês, para deixar isso muito bem, assim, registrado. A psique é ambivalente, é a sua característica, é assim que ela se apresenta. Então, a gente tem que considerar esse caráter ambivalente da psique. Agora, vamos falar do quinto aspecto. Uma afirmação psicológica é válida somente se eu também puder afirmar o seu oposto. Percebam que esta afirmação, que essa dica, né, esse aspecto, para entender Jung, como ela tem relação com a questão da polaridade da psique, né, as polaridades da psique, a sua ambivalência. A gente não pode afirmar apenas uma face do fenômeno, nós temos que considerar a sua outra face. Então, quando a gente está dizendo que o ser humano ele é bom,
também temos que considerar que esse ser humano possui também aspectos que não são bons, né? Então, se existe o bom, existe o mal. Se existe a luz, existe a escuridão. E eu quero trazer para vocês que esta afirmação, esse aspecto, vocês vão encontrar no livro A Prática da Psicoterapia, o volume 16/1. Eu acho que nos primeiros capítulos, primeiro e segundo capítulo. E quero chamar também a atenção de vocês que eu tenho um curso online em que eu falo de todos os capítulos deste livro. Comento no curso os principais pontos deste livro. Eu estou atualizando ele para ele ficar bem mais dinâmico, ficar bem mais atualizado, ficar bem mais direto no assunto, sem perder a profundidade e a importância do tema. Eu vou deixar o link aqui para vocês, né? É um curso assim bem acessível, não é muito complexo e que vocês podem, à medida que vocês vão lendo ou relendo o livro, acompanhando o curso, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui para vocês. Agora, retornando, quando Jung vai falar desta afirmação na sua obra, né, A Prática da Psicoterapia, a primeira, né, e a muito importante, a antinomia fundamental da psique. Então, uma das, né, que tem uma segunda, que é a psique depende do corpo e o corpo depende da psique. Então, quando a gente está falando de considerar essas duas faces, então esse fenômeno só tem a sua validez psicológica se eu considerar as duas faces. Então eu não posso dizer que apenas a psique depende do corpo, mas eu tenho que considerar, levar em consideração que o corpo também depende da psique. Então percebam essa dupla face, né? Então, muito importante a gente ter isso em mente. Nesse sexto aspecto, né, nessa sexta dica que eu vou trazer agora para vocês, já foi bem que comentada aqui nos outros aspectos, que é a psicologia de Jung é uma psicologia prática, jamais pode ser mera especulação, racionalismo aplicado ou metafísica. Então, é isso que eu eu expliquei um pouco mais, né, para vocês anteriormente, que é justamente falando desta vida prática. A psicologia de Jung não é uma mera especulação, não é um hobby intelectual. É uma psicologia que fala da vida humana, dos relacionamentos, do ser humano. Tem uma conexão direta com esses fenômenos, mesmo porque essa psicologia, o pensamento de Jung, parte dos fenômenos. Então, aqui é bem importante frisar, repetir esse aspecto, porque tem ligação com todos os outros que eu vou falar e que já falei até então. Agora vamos para o próximo. Nesse sétimo aspecto que eu vou trazer para vocês, a psicologia não trata das coisas como elas são, mas apenas da maneira como são imaginadas. Vejam, quando Jung ele vai falar sobre a existência ou não de Deus, o que interessa para a psicologia complexa não é a existência, né, do fenômeno em si, mas o seu valor psicológico, como as pessoas imaginam. Como as pessoas imaginam as coisas e o impacto que isso tem na experiência prática, na vida do indivíduo, na vida dos seres humanos. Então, quando o Jung fala da existência de Deus, a psicologia não tem nenhuma intenção em comprovar essa existência em si, mas como que este fenômeno impacta a vida do indivíduo e como é que essas coisas são imaginadas. Então, o seu valor psicológico. Então, a importância da psicologia complexa é a questão psicológica, o valor psicológico. Se Deus existe ou não, se é real ou não real, se é concreto ou não concreto, o que importa para a psicologia complexa é o seu valor psicológico. O impacto que esse fenômeno, a existência de Deus para esse sujeito, ou não a existência de Deus, né?
o que tem a ver com a vida dele. Então, a importância que a psicologia complexa dá como as coisas são imaginadas, mesmo porque tudo é mediado pela psique. Então, não é algo que a psicologia complexa se interessa como as coisas são em si. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Nesse 7º aspecto, que é também, na minha opinião, aliás, vou ficar bem repetitiva, todos eles são importantíssimos, principalmente para quem está começando e também para as outras pessoas que já estão, né, ali, que num estudo mais avançado, vamos dizer assim, né, mas o estudo nunca se encerra, né, não se esgota, mas esses aspectos, eles precisam estar bem claros, né, nesse olhar, nesse estudo a respeito da psique humana, partindo aí desse olhar da psicologia complexa. Agora vamos para o próximo aspecto. Agora que eu vou trazer para vocês, mais uma vez, tem extrema ligação com tudo isso que eu já falei até então, que é o 8º aspecto. Jung era um empirista, portanto, importam mais os fatos anímicos do que os conceitos. É realmente ali reforçando tudo que eu já falei. São importantes os nomes, a nomenclatura, os conceitos? Não. Os fenômenos psíquicos, as experiências anímicas. Esse sim é o cerne, né, da psicologia junguiana. É esse olhar partindo dos fenômenos psicológicos, dos fenômenos psíquicos. Então, esse 8º aspecto está reforçando, né, tudo isso que eu coloquei para vocês nos outros aspectos e que também tem a sua grande importância nesse entendimento dessa psicologia, né, da psicologia complexa. Esse aspecto, né, essa dica aqui para entender Jung, me lembra muito aquela coisa de ter que explicar o óbvio, mas, infelizmente, né, a gente tem que estar explicando o óbvio para muitos que não sei explicar, né, por que tem essa concepção, mas vamos lá. O 9º aspecto, eu vou ler agora para vocês. Jung não era espiritualista, médium, místico, delirante e nem tampouco New Age. Ele era um cientista e principalmente um clínico, e sua principal preocupação sempre foi com o aspecto prático da sua obra. Me perguntaram lá no Instagram o que é New Age. New Age é esse movimento, né? Assim, que místico, que tem esse olhar mais místico, né, para essa relação com o mundo externo, lá das décadas, eu não sei bem, mas esse movimento, né, que a gente vê assim mais no senso comum, quando a gente pensa nos hippies, né, não tem a ver com Jung, mas vamos lá. Para deixar bem claro, né, Jung, ele foi um grande clínico. Tá? Atendeu muitos pacientes, interpretou vários sonhos, foi um grande estudioso da psique humana. Ele estudou a mitologia, tudo ali que ele foi percebendo que tinha, como eu falo até assim de uma forma brincando, né? Jung parecia como um cão farejador, onde ele sentia que tinha ali algo que pudesse que possibilitasse entender a expressão da psique humana, ele ia atrás, entendeu? Assim, estudando, pesquisando, tendo contato com os povos primitivos, entre aspas, né? Povos primitivos, para entender, né, como é que é esse olhar do homem, né? Primitivo, entre aspas, o homem que está mais próximo da origem, né? Da natureza e que mantém ainda a sua cultura intacta. Qual é esse olhar desse indivíduo quando vai falar desse homem branco ocidental? Então, também o estudo da alquimia, a mitologia, como eu falei, né? Olha, gente, filosofia, tudo aquilo que está ali relacionado à questão dos sonhos,
as atividades criativas, tudo ali que fosse uma expressão do inconsciente humano. Então, Jung, ele foi sim um cientista, foi um clínico e estudou a psique humana partindo das experiências psíquicas, desses fenômenos psíquicos, no seu contato direto com a psique humana, com os pacientes. Ele trabalhou em um dos hospitais psiquiátricos mais famosos da Europa, que estudou ali a questão da esquizofrenia. Ele estudou também com Pierre Janet, sabe, gente? Assim, vamos, né, colocar as coisas ali no seu devido lugar. Não tem nenhum problema se você gosta de estudar essas questões, mas assim, vamos separar. Se você gosta, se você estuda, assim, mas a psicologia junguiana é uma outra coisa, tá? Ela vai falar, ela vai buscar, quando vai falar assim da questão da yoga, da astrologia, não porque ele ficava ali jogando, entendeu? Fazendo mapa astral, não é isso, gente. Não tem nenhum problema se você tem um interesse, se você estuda isso, né? Não tem nada de mal, não é isso que eu tô dizendo. Mas Jung não foi isso que exatamente, né, que ele foi ali na fonte. Ele foi ali estudar essas questões com o intuito de compreender a psique humana, o inconsciente, tá? Então, vamos ali separar as coisas. Bem, e agora vamos para a última e a não menos importante dica para se entender Jung. Eu disse que ia ser direta, mas acabei que fiquei falando mais. Mas essa última dica, tá? Mais uma vez falando do óbvio, mas é importante trazer. O fundamental, que é muito importante frisar, é que Jung não mandava, né, não solicitava que os seus pacientes desenhassem mandalas. Não tem nada de mal desenhar mandalas. Olha, aqui atrás vocês estão vendo, eu mesmo desenhei. Porque até antes de estudar psicologia junguiana eu já gostava de mandalas, né? E não entendia muito porquê. Até na faculdade todos os meus livros eram assim, escritos e com várias mandalas, que no intervalo eu ia ali desenhando, mas não tinha nada a ver ali eu dizendo, aqui é psicologia junguiana, tá? Não tem nada a ver, eu nem, sabe, estudava muito Freud, né? Não tinha nem conhecimento na academia a respeito de Jung, né? Porque era uma coisa assim muito, assim, oculta, ninguém falava sobre isso, né? Só uma disciplinazinha ali falando sobre a psicologia da personalidade e acabou. Então, nada de mal gostar de mandala, desenhar, porque eu mesmo gosto. Mas não tem nada a ver de você dizer assim, olha, aqui é a psicologia junguiana, é a psicoterapia junguiana, desenhar mandalas, tá? Então vamos, mais uma vez, separar as coisas. Jung não mandava os pacientes desenhar mandalas. O que o Jung, né, ele vai trazer a respeito das mandalas é quando ele vai falar desse self, do estudo do centro da psique, e que ele ali, mais uma vez, tudo aquilo que era relacionado à expressão da psique, o inconsciente, tudo aquilo o Jung buscou, né? Estudar, conhecer mais, né? E ali ele foi desenvolvendo o seu pensamento, a sua psicologia. Mas isso não quer dizer que as mandalas é uma prática clínica da psicologia junguiana, né? Então o Jung não pegava e dizia, vai lá, vai para casa, desenha uma mandala, que aí você vai ficar bem, né? Vai ficar centrado, alinhado com o seu self. Não é isso, tá, minha gente? Então vamos, né, separar as coisas. Mais uma vez, tem nada demais, né? Eu gosto muito, me faz bem, eu gosto também. Minha filhinha, eu já vi ela logo pequenininha já fazendo, tá? Já gosto, acho que já foi ali no mesmo caminho que a mãe. Então, assim, o que acontecia é quando os pacientes, eles já traziam a questão de desenhar aquilo que eles estavam tentando entender e explicar, ou quando eles traziam um sonho, né? Não sei exatamente em que livro, em que o Jung ele vai dizer que um paciente colocou isso, né? Ele trouxe isso na análise de dizer assim, olha, eu tive esse sonho, esse determinado sonho, e se eu pudesse desenhar, eu desenharia, né? Para poder eu entender mais, para eu poder explicar, né,
tudo aquilo que eu vivenciei naquele sonho. Então, aí o Jung, assim, já que o paciente trouxe, então disse, não, né? Tem nada demais, você pode tentar, né? Não exatamente, ele disse, vai fazer uma mandala. Então, se o paciente já traz isso, então já há uma predisposição. Algo já movimenta, né? Ali, mexe com o paciente, tentar ali configurar o que a psique expressa, né? O que a sua psique tenta ali comunicar. Então, Jung, ele não manda os pacientes desenharem, fazer mandala, nem fazer essas atividades, mas ele considera de extrema importância as atividades criativas, expressões criativas, de uma maneira espontânea, tá? De uma maneira genuína, porque é só desta maneira que a psique, ela pode se manifestar, vamos dizer assim, né? O inconsciente, os conteúdos inconscientes, se manifesta de uma maneira genuína, né? Natural, e não algo que é estimulado de fora, né, para dentro. O processo é de dentro para fora. Então, para fechar, né, essa é a última dica para se entender Jung. Então, eu acho assim fundamental que quem está começando, principalmente, ter essa compreensão, tá, desses aspectos, para evitar possíveis distorções, né, a respeito desse pensamento de Jung, que a gente já sabe que já é bem distorcido, né, mais do que dá conta. Então, é com essa intenção, né, com esse objetivo que eu trago esses conteúdos aqui para o canal e também para o podcast Alma Junguiana, para todos vocês que querem ou assistir ou escutar, né? Isso tudo que eu quero trazer para vocês, que eu trabalho de uma forma bem, assim, algo que está muito vinculado com a minha essência, né? E que eu acho que é de extrema importância trazer aqui para vocês. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por ouvir o podcast, né? Por estar aqui comigo, ouvindo esse conteúdo, e a todos vocês que estão aqui no canal. Se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui, compartilhem, dê o seu like, porque é importante, porque assim o YouTube vai mostrando mais esses vídeos para as pessoas, né? Para as pessoas que têm o interesse de conhecer mais Jung. Então, mais uma vez, um forte abraço para todos vocês. Muito obrigada por ter me acompanhado todo esse tempo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!